Meu nome é Catherine. Eu tinha 32 anos, estava com 36 semanas da minha primeira gravidez e estava na sala de jantar dos meus pais quando a primeira contração de verdade me fez parar no meio de uma frase. No começo, segurei firme na borda da mesa e tentei controlar a respiração. Pensei que talvez fosse apenas um aviso do meu corpo, mas poucos minutos depois veio outra contração, mais intensa e mais próxima da anterior. Dessa vez, não havia como fingir que nada estava acontecendo. Minhas contrações começaram, avisei. Por um instante, o ambiente ficou em silêncio. Mas a reação do meu pai não foi preocupação. Thomas apenas me olhou com irritação, como se eu tivesse interrompido algo muito mais importante, a comemoração da minha irmã mais nova e do namorado dela. Chame um táxi. Ligue para a emergência. Faça o que precisar, disse-lhe friamente. Estou ocupado com a festa da família, então pare de atrapalhar. Ninguém se levantou. Minha mãe continuou organizando os pratos na mesa. Minha irmã desviou o olhar. Os parentes presentes fingiram não perceber, como se me ajudar significasse admitir o quanto aquela família tinha mudado. Pedi mais uma vez que alguém me levasse ao hospital. Meu pai respondeu que eu não deveria estragar uma noite importante por causa de um drama. Foi naquele momento que parei de implorar. Coloquei meu celular virado para baixo sobre a mesa, ativei a gravação e deixei que ele registrasse tudo o que seria dito depois. Em seguida, liguei para pedir ajuda sozinha. Quando caminhei até a porta de saída, outra contração veio tão forte que quase me fez cair de joelhos. Atrás de mim, ouvi meu pai rir e dizer que eu estava exagerando. Uma semana depois, meus pais apareceram na minha casa sorrindo, trazendo presentes e dizendo que queriam conhecer o neto. Olhei para os dois e falei: vocês nos abandonaram naquela noite. Meu pai começou a se defender, mas então o homem que estava atrás de mim abriu a porta e entrou na sala. O rosto de Thomas perdeu a cor imediatamente. Ele o reconheceu no mesmo instante. E naquele momento percebeu que aquela gravação era apenas o começo. Antes de contar o que aconteceu depois que saí daquele jantar, quero saber, como está o clima e onde você está? Combina com o seu humor de hoje? Tenho curiosidade para descobrir até onde essa história vai chegar. O homem sentado à cabeceira daquela mesa era meu pai, Thomas Mercer. Ele havia transformado a Mercer Development de um pequeno escritório com 2 salas em uma das empresas imobiliárias mais conhecidas do sul da Flórida. Para ele, cada reunião de família parecia uma extensão das reuniões de negócios. Minha mãe, Rebecca, era responsável por manter a imagem perfeita ao redor dele. Minha irmã mais nova, Laura, era quem sempre fornecia as histórias de sucesso que eles adoravam contar. Meu marido, Daniel, era a única pessoa que nunca me fez sentir que eu precisava disputar espaço dentro daquela família. Ele não estava no jantar porque tinha sido chamado para uma inspeção urgente em uma obra, onde o uso de celulares era proibido durante a avaliação de segurança. Ele havia prometido voltar assim que terminasse. Eu quase não fui ao jantar naquela noite, mas Thomas insistiu que era algo importante para a família. Com o tempo, aprendi que, quando ele dizia isso, geralmente significava que era importante para ele. Durante 6 anos, trabalhei como controladora financeira da Mercer Development. Eu encontrava erros nos relatórios, renegociava dívidas e evitava que 2 grandes projetos entrassem em colapso. Thomas costumava me apresentar aos clientes como a cuidadosa. Na época, parecia um elogio. Até eu entender exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Eu era importante apenas quando ninguém estava olhando. Nos bastidores, meu trabalho era valorizado, mas eu nunca deveria ser alguém que chamasse atenção. Laura, que havia entrado na empresa menos de um ano antes, já era apresentada pelo meu pai como o futuro da Mercer Development. Aquele jantar supostamente era uma comemoração pela promoção dela ao cargo de vice-presidente de estratégia. Mas a verdadeira intenção de Thomas era outra. Ele queria impressionar Evan Ross, o novo namorado da minha irmã. A empresa de tecnologia de Evan havia criado uma plataforma que meu pai queria incluir em um grande acordo de refinanciamento. Se Eva aceitasse participar do projeto, Thomas acreditava que conseguiria convencer o conselho a aprovar uma expansão que vinha tentando alcançar há meses. O problema era que os números usados para justificar essa expansão não eram reais. 3 semanas antes daquele jantar, eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu via a minha própria família.
Ao revisar os relatórios financeiros, percebi que algumas projeções de ocupação haviam sido manipuladas. Custos estavam sendo transferidos entre empresas do grupo para esconder problemas, e, para piorar, minha aprovação digital aparecia em um documento que eu nunca havia autorizado. Quando confrontei meu pai, ele tentou diminuir a situação, chamando aquilo de uma ajustada temporária para apresentação. Minha mãe, Rebeca, pediu que eu não criasse conflitos tão perto do nascimento do bebê. Laura afirmou que eu estava apenas com inveja porque o novo projeto tinha sido entregue a ela. Eu sabia que não podia confiar apenas nas palavras deles. Então salvei os registros originais em um dispositivo criptografado. Também preparei um e-mail para Graham Cole, o presidente independente do conselho da Mercer Development. Mas não o enviei. Uma parte de mim ainda acreditava que meu pai perceberia o erro e corrigiria tudo sozinho. Essa era exatamente a oportunidade que Thomas esperava. Eu continuava dando a ele mais uma chance porque, antes de ser meu chefe, ele era meu pai. Durante o jantar, ele levantou a taça e fez um discurso elogiando Laura, dizendo que ela havia trazido mais organização, transparência e uma nova visão para a empresa. Eu fiquei em silêncio, observando o sorriso dela enquanto meu próprio nome continuava ligado a documentos que ela tinha ajudado a modificar. Então veio a primeira contração. Eu já havia sentido alguns desconfortos naquela tarde, mas aquilo era diferente. Começou como uma pressão na parte inferior da barriga, ficou cada vez mais intensa e durou tempo suficiente para dificultar minha respiração. Olhei para o relógio. 9 minutos depois, outra contração apareceu. Aproximei-me discretamente da minha mãe e contei o que estava acontecendo. Rebeca segurou meu pulso sem sequer olhar para mim e sussurrou: "Por favor, não assuste todo mundo a menos que tenha certeza." 7 minutos depois, veio a terceira contração. Foi naquele momento que decidi falar em voz alta. E mais tarde, todos naquela sala diriam que tinham entendido minhas palavras de uma forma completamente diferente. Eu não falei baixo. Não deixei indiretas. Eu disse claramente que minhas contrações tinham começado e que precisava que alguém me levasse ao hospital. A resposta de Thomas foi exatamente a que meu celular registrou: "Chame um táxi ou a emergência, e pare de atrapalhar a festa." Alguns parentes pareceram desconfortáveis. Mas ninguém se levantou. Laura continuou olhando para o prato, evitando qualquer contato visual. Evan foi a única pessoa que perguntou se eu estava bem, mas meu pai o interrompeu imediatamente e voltou a falar sobre a apresentação do refinanciamento. Naquele momento, uma pergunta ficou presa na minha cabeça: que tipo de pai escuta medo na voz da própria filha e se preocupa primeiro com o fato de ela estar interrompendo uma comemoração? Eu mesma liguei para a emergência. A atendente pediu que eu não dirigisse e ficou conversando comigo enquanto eu caminhava lentamente até a porta de saída. Minha mãe veio atrás de mim pelo corredor, mas não para me acompanhar. Ela apenas pediu que eu esperasse do lado de fora, porque a sirene poderia atrapalhar o jantar. Eu olhei para ela, tentando encontrar algum sinal de arrependimento ou compreensão pelo que acabará de dizer. Mas Rebeca apenas baixou os olhos. Quando os paramédicos chegaram, um deles perguntou se algum familiar iria comigo na ambulância. A porta estava aberta, e Thomas conseguiu ouvir a pergunta. Mesmo assim, ele permaneceu sentado à mesa. Não, respondi. Pelo visto, eles estão ocupados. Enquanto a maca era levada em direção à ambulância, vi Evan parado na entrada atrás de mim. Ele olhou para mim e depois para Thomas, com uma expressão difícil de interpretar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Laura o puxou de volta para dentro. As portas da ambulância se fecharam. Poucos segundos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. "Não faça um escândalo. Amanhã conversaremos sobre seu comportamento." Li aquela frase 2 vezes. Depois abri o rascunho do e-mail que eu havia preparado para Graham Cole. Ainda não cliquei em enviar. Ainda não. O trajeto até o hospital durou apenas 14 minutos, mas a dor fez o tempo parecer muito maior. O paramédico ao meu lado fazia perguntas objetivas e tranquilas: quantas semanas de gravidez eu tinha, se a bolsa havia rompido, se existia algum histórico de complicações. Aquela atenção cuidadosa parecia quase estranha depois de tudo que eu tinha vivido naquela sala de jantar. Expliquei que estava com 36 semanas e 5 dias.
Meu médico já havia avisado que um parto prematuro poderia acontecer, porque minha pressão arterial tinha aumentado na semana anterior. Era exatamente por isso que eu não queria dirigir. Era por isso que, antes de chamar uma ambulância, eu tinha pedido ajuda à minha própria família. No hospital, uma enfermeira chamada Alma nos recebeu com uma cadeira de rodas e me levou diretamente para a triagem. Os exames confirmaram que as contrações eram regulares. Minha pressão estava alta o suficiente para que o obstetra decidisse me internar para observação. Enviei outra mensagem para Daniel. Dessa vez, apareceu como entregue. Estou no Saint-Annes. O parto pode acontecer antes do previsto. Por favor, venha agora. Menos de um minuto depois, ele ligou. Sua voz estava ofegante. Ele tinha acabado de sair do local restrito onde trabalhava e encontrou 6 chamadas perdidas minhas. Estou a 12 minutos daí, disse ele. Você não está sozinha. Ele fez uma pausa e continuou. Está me ouvindo? Eu estou indo. Aquelas palavras quase me fizeram desabar. Passei a última hora inteira tentando segurar o choro, tentando parecer forte, mas ouvir alguém me escolher sem hesitar fez tudo o que eu estava segurando começar a escapar. Antes que Daniel chegasse, meu telefone tocou. Era Thomas. Eu deixei chamar. Então chegou outra mensagem. Precisamos da sua confirmação para o credor ainda hoje à noite. Abra o documento e aprove. Podemos resolver essa situação do hospital depois. Ali estava a verdadeira preocupação dele. Não era você está bem? Não era o bebê está seguro? Era um pedido para que eu assinasse o mesmo pacote de financiamento construído com números manipulados. Tirei uma captura de tela. Logo depois, chegou outra mensagem. Não entre em contato com Graham. Isso é um assunto de família. Aquela frase respondeu uma pergunta que eu nem tinha feito. Thomas sabia exatamente o perigo que aqueles documentos representavam para ele. Daniel entrou no quarto enquanto Alma ajustava os equipamentos de monitoramento. A camisa de trabalho dele ainda estava coberta pela poeira da obra onde fazia a inspeção. Ele atravessou o quarto rapidamente, segurou minha mão e começou a pedir desculpas. Eu o interrompi. Você estava trabalhando. Você veio assim que soube. Eu não precisei explicar mais nada. Mostrei a ele as gravações e as mensagens. Daniel ouviu a voz do meu pai dizendo que eu estava atrapalhando a festa. A expressão dele mudou. O medo deu lugar a uma raiva controlada que eu raramente tinha visto. Você não vai assinar nada, disse ele. Eu sei. E você também não vai mais proteger eles. Essa frase foi mais difícil de responder. Durante anos, Daniel viu Thomas usar a culpa como uma ferramenta de controle. Sempre que eu pensava em deixar a Mercer Development, meu pai lembrava que um dia a empresa pertenceria a mim e Laura. Sempre que eu questionava uma decisão duvidosa, minha mãe dizia que conflitos poderiam prejudicar a saúde dele. Sempre que Laura recebia crédito pelo meu trabalho, diziam que irmãs deveriam apoiar umas às outras. Eu tinha confundido suportar tudo em silêncio com ser leal. Cerca de 40 minutos depois, ouvi vozes alteradas no corredor. Thomas e Rebecca tinham chegado. Alma apareceu na porta e explicou que apenas uma pessoa poderia ficar comigo naquele momento. Thomas respondeu que era meu pai, como se esse título fosse mais importante do que as regras do hospital. Rebecca começou a chorar alto o suficiente para chamar a atenção das pessoas próximas ao posto das enfermeiras. Eu disse a Alma que eles poderiam entrar por apenas 2 minutos. Thomas entrou primeiro. Ele tentou demonstrar preocupação, mas seus olhos foram direto para o celular que eu segurava na mão. Catherine, isso tudo ficou muito mais dramático do que precisava, disse ele. Nós viemos assim que entendemos que a situação era realmente séria. Eu olhei para ele sem acreditar. Vocês viram a ambulância me levar. Achamos que era apenas uma precaução, respondeu. Rebecca se aproximou da cama. Nós ficamos assustados depois que você saiu. Eu encarei os dois. Vocês ficaram assustados antes ou depois que o credor pediu minha aprovação? O quarto ficou completamente em silêncio. Thomas colocou um tablet sobre a mesa ao lado da cama. O documento já estava aberto exatamente na página da assinatura. Então ele disse:
Esse não é o momento para uma das suas demonstrações de princípios. Ele falou em voz baixa. Aprove a certificação. Os números podem ser defendidos, e a reunião do conselho é amanhã de manhã. Daniel se colocou entre ele e a cama. Tire isso daqui. Thomas ignorou completamente a presença dele. Catherine, pense com cuidado. Sua posição, suas ações e seu futuro nesta família dependem de você agir de forma racional hoje à noite. Nesse momento, outra contração atravessou meu corpo. Alma estendeu a mão em direção ao botão de chamada, mas eu levantei uma das mãos para impedir. Eu queria que cada palavra do meu pai ficasse registrada. Você está me ameaçando dizendo que vai me afastar da família porque eu me recuso a assinar uma declaração falsa enquanto estou em trabalho de parto? Minha mãe sussurrou o nome dele em tom de aviso. Foi então que Thomas percebeu, tarde demais, que meu celular estava gravando novamente. Ele tentou pegar o aparelho. Daniel impediu. Você não faz ideia do que está fazendo, disse meu pai. Pela primeira vez naquela noite, eu olhei para ele sem tentar enxergar o pai que existia por trás daquele empresário frio que ele havia se tornado. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondi. Estou me recusando a carregar a sua mentira. Peguei o tablet, fechei o documento e devolvi para ele. Depois olhei para a Alma. Por favor, chame a segurança. O rosto de Thomas ficou rígido. Se sairmos agora, não espere que voltemos. Aquela frase deveria me assustar. Mas, em vez disso, ela apenas confirmou tudo o que eu já sabia. Vocês já foram embora, respondi. Fizeram isso quando eu ainda estava de pé naquela sala de jantar. A segurança os acompanhou para fora. Rebecca olhou para trás várias vezes, esperando que eu interrompesse aquilo. Eu não interrompi. Quando a porta se fechou, Daniel sentou ao meu lado. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha decisão estava tomada. Abri o e-mail para Graham Cole. Anexei os registros originais, a certificação alterada, as capturas das mensagens de Thomas e as 2 gravações. Então apertei a enviar. 11 minutos depois, Graham respondeu. Recebi. Não apague nada. O jurídico da empresa entrará em contato quando você estiver em condições médicas. Sua saúde vem primeiro. Eu trabalhava com Graham há anos, mas ele nunca foi amigo da família e não era alguém que desperdiçava palavras. Ele havia entrado na Mercer Development como presidente independente do conselho depois que um grupo de investimentos privados adquiriu participação na empresa. Thomas respeitava a opinião dele em público. Mas, em particular, sabia exatamente o poder que Graham tinha. O conselho poderia suspender Thomas, bloquear grandes transações e solicitar uma auditoria completa sem precisar da autorização dele. Meu pai passou meses garantindo a todos que o acordo de refinanciamento era totalmente correto. Meu e-mail colocou lado a lado os documentos originais e as versões modificadas, além de mostrar que ele tentou conseguir minha aprovação mesmo depois que eu já estava internada. Daniel leu a resposta de Graham e soltou o ar lentamente. Acabou. Eu balancei a cabeça. Não. Apenas começou. Eu não estava comemorando. Eu sabia que aquela investigação poderia prejudicar a empresa que eu mesma ajudei a construir. Centenas de funcionários não tinham qualquer relação com as escolhas de Thomas. Eu também sabia exatamente o que ele faria a seguir. Ele tentaria me pintar como instável, emocional ou vingativa. Já tinha usado esses mesmos argumentos antes sempre que uma mulher ousava questioná-lo. Por isso, os documentos eram mais importantes do que a minha raiva. A obstetra voltou ao quarto e explicou que o trabalho de parto estava avançando. Por causa da minha pressão alta e da posição do bebê, ela recomendou um acompanhamento mais rigoroso e medicamentos para diminuir os riscos de complicações. A voz dela era tranquila. E, pela primeira vez naquela noite, alguém estava explicando cada decisão para mim em vez de simplesmente tentar decidir por mim. Daniel permaneceu ao meu lado durante todas aquelas horas. Ele controlava minha respiração comigo, respondia mensagens e ligou para a mãe dele para que ela buscasse a bolsa do bebê no nosso apartamento. Ele não disse para eu ser forte. Ele simplesmente ficou ali. Perto da meia-noite, recebi uma mensagem de Laura. Papai disse que você enviou arquivos confidenciais da empresa para Graham. Por que você faria isso justamente hoje?
Fiquei olhando para aquelas palavras, surpresa com tudo que ela não perguntou. Ela não quis saber como eu estava. Não mencionou a ambulância. Não falou sobre o fato de Thomas ter se recusado a me ajudar. A primeira preocupação dela era a empresa. Respondi apenas uma frase. Porque ele falsificou minha aprovação e tentou me fazer assinar novamente enquanto eu estava em uma cama de hospital. Os 3 pontinhos apareceram. Depois desapareceram. Depois voltaram. Eu não sabia que Laura também não tinha conhecimento da assinatura. Salvei aquela mensagem também. Alguns minutos depois, Evan ligou para Daniel. Ele havia saído do jantar depois de discutir com Laura. Segundo ele, Thomas contou aos convidados que permaneceram na casa que eu tinha encenado a emergência porque estava ressentida com a promoção da minha irmã. Evan tinha visto os paramédicos me levarem. Ele também ouviu Thomas dizer a Rebecca que o prazo do credor era mais importante do que a mais uma crise da Catherine. Mas Evan revelou algo que chamou ainda mais minha atenção. Durante o jantar, Thomas havia mostrado a ele uma apresentação com projeções financeiras que supostamente tinham sido verificadas por mim. Evan percebeu que os metadados do arquivo indicavam Laura como a última pessoa a editar o documento. Ele pensou que fosse algo normal. Mas depois de presenciar tudo naquela noite, ele já não se sentia confortável em participar daquele projeto. Ele se ofereceu para enviar um depoimento por escrito a Graham. Pedi para Daniel agradecer a ele. Mas isso não transformava Evan em um herói. Ele também havia permanecido sentado tempo demais, assim como todos os outros naquela sala. A responsabilidade, às vezes, começa quando alguém finalmente decide parar de fingir que não está vendo. Às 2 da manhã, minha mãe deixou uma mensagem de voz. A voz dela parecia frágil, quase magoada. Catherine, seu pai está passando por uma pressão enorme. Independentemente do que você acha que aconteceu, por favor, não destrua tudo que ele construiu por causa de uma noite difícil. Ligue para mim antes de fazer algo que não possa desfazer. Uma noite difícil. Foi assim que ela resumiu anos de manipulação, documentos alterados e o momento em que meu próprio pai se recusou a me ajudar quando eu mais precisava. Ela transformou tudo em um simples mal-entendido. E agora esperava que eu fosse a pessoa responsável por perdoar e esquecer. Eu deveria proteger a reputação do meu pai depois que ele usou o meu nome para esconder uma mentira? Não. Eu não apaguei nada. Também encaminhei a mensagem de voz da minha mãe para o jurídico da empresa. Ao amanhecer, as contrações ficaram mais fortes e mais frequentes. O mundo lá fora começou a desaparecer, e tudo o que importava era a mão de Daniel segurando a minha, o ritmo constante dos monitores e as orientações de Alma. Pela primeira vez em muitos anos, parei de pensar em Thomas. Ele já tinha ocupado espaço demais na minha mente. Logo depois do nascer do sol, nossa filha nasceu. O primeiro som que ela fez foi pequeno, mas cheio de força. Quando a enfermeira colocou aquele pequeno corpo sobre mim, senti algo dentro de mim finalmente ficar em silêncio. Não apagado. Não perdoado. Apenas em silêncio. Daniel encostou a testa na minha. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Nós conseguimos. Estamos aqui. Aquela frase simples significou mais para mim do que todos os discursos grandiosos que meu pai havia feito durante a vida. Decidimos chamá-la de Claire, em homenagem à avó de Daniel, uma mulher que havia ensinado a ele que o amor verdadeiro é demonstrado pelas atitudes quando ninguém está assistindo. Enquanto Claire dormia, recebi outra mensagem de Graham. O comitê de auditoria suspendeu a votação do refinanciamento. Thomas foi orientado a não entrar em contato com você sobre assuntos da empresa. O conselho jurídico marcará uma entrevista após sua alta. Mostrei a mensagem para Daniel. Pela primeira vez, as consequências deixaram de ser apenas uma possibilidade distante. Thomas tinha dito para eu não atrapalhar a noite importante dele. Antes daquela noite terminar, o acordo que ele valorizava mais do que a própria filha havia sido interrompido. Mas eu sabia que uma suspensão não era o mesmo que justiça. Thomas iria lutar. Rebecca tentaria mudar a narrativa. Laura teria que decidir se proteger a própria promoção era mais importante do que contar a verdade. E eu ainda tinha uma prova que nenhum deles sabia que existia. Voltamos para casa 3 dias depois. O apartamento parecia diferente.
Não porque algo tivesse mudado fisicamente, mas porque Claire agora preenchia os espaços silenciosos entre nós. Daniel andava pela casa conferindo as fechaduras, preparando mamadeiras e atendendo a porta antes mesmo que eu conseguisse me levantar. Eu dormia em pequenos períodos e acordava sempre que Claire fazia o menor dos sons. Enquanto isso, a Mercer Development enfrentava uma crise completamente diferente. O conselho colocou Thomas em afastamento administrativo até o fim da auditoria. O acesso dele ao sistema financeiro foi limitado. O credor suspendeu o processo de refinanciamento. O jurídico da empresa pediu uma entrevista formal comigo, mas meu médico recomendou que eu evitasse sair de casa naquele momento. Então Graham decidiu vir até nosso apartamento uma semana depois daquele jantar. Ele chegou carregando uma pasta de couro e sem nenhum discurso dramático. Daniel abriu a porta, e nós nos sentamos à mesa de jantar enquanto Claire dormia tranquilamente em um berço próximo. Entreguei a Graham o dispositivo criptografado. Dentro dele estavam as projeções originais, as conversas por e-mail e os registros de acesso da plataforma de aprovação. Ali estava a prova que Thomas não sabia que eu possuía. Os registros mostravam que a conta administrativa dele havia acessado o sistema poucos minutos antes de minha assinatura eletrônica aparecer. Também revelavam que a conta de Laura tinha enviado as projeções alteradas. Graham fez perguntas objetivas. Quando eu descobri as mudanças? Quem tinha acesso ao meu código de autenticação? Thomas alguma vez tentou me pressionar a aprovar informações incompletas? Respondi tudo com calma e sem exageros. Eu não precisava fazer meu pai parecer pior. Os próprios registros já contavam essa história. Então a campainha tocou. Daniel olhou pelo olho mágico e depois voltou o rosto para mim. São seus pais. Eles não tinham pedido para vir. Na verdade, o jurídico da empresa já havia orientado Thomas a não entrar em contato comigo sobre a investigação. Mesmo assim, ele estava ali. Thomas estava ao lado de Rebecca, segurando uma sacola de presente e usando aquele mesmo sorriso que costumava exibir em eventos de caridade. Minha mãe carregava flores e uma pequena manta bordada com a frase, Anjo da Vovó. Pedi a Daniel que abrisse a porta, mas que não os convidasse para entrar. Thomas abriu os braços como se estivéssemos prestes a tirar uma foto em família. Olha só quem está aqui. Viemos conhecer nossa neta. Rebecca levantou a manta. Não queremos brigar. Queremos deixar aquela noite horrível para trás. Eu permaneci atrás de Daniel, com uma mão apoiada no berço de Claire. Vocês nos abandonaram naquela noite, eu disse. O sorriso de Thomas ficou mais rígido. Nós cometemos um erro. Famílias precisam seguir em frente. Eu encarei meu pai. Você me disse para chamar um táxi enquanto eu estava em trabalho de parto porque estava ocupado com uma festa. Ele respirou fundo. E você respondeu atacando a empresa. Não. Eu respondi denunciando documentos que você alterou usando o meu nome. O olhar dele passou por mim e foi até a mesa da sala de jantar. Do corredor, ele conseguiu ver a pasta de couro e o dispositivo criptografado. O que é isso? Perguntou. Antes que eu pudesse responder, a porta interna atrás de mim se abriu. Graham apareceu. O rosto de Thomas perdeu completamente a cor. Por alguns segundos, ninguém disse nada. A postura daquele executivo confiante desapareceu. Pela primeira vez, ele parecia apenas um homem que entrou em uma sala acreditando controlar a história e descobriu que a principal testemunha já estava lá. Graham, disse ele. Eu não sabia que você estava aqui. Isso ficou claro, respondeu Graham. Rebecca apertou as flores com mais força. Esta é uma visita de família. Graham olhou diretamente para Thomas. Você recebeu uma orientação do jurídico para não entrar em contato com Catherine sobre a auditoria. Thomas tentou manter a calma. Eu não vim falar sobre a auditoria. Então colocou a mão dentro da sacola de presente e retirou um envelope. Eu quase ri. Dentro havia uma declaração impressa dizendo que eu estava sob pressão médica, que tinha interpretado mal as conversas daquela noite e que havia enviado documentos da empresa sem analisá-los completamente. No final da página, havia uma linha esperando pela minha assinatura. Graham não tocou no papel. Ele não precisava. Daniel leu o primeiro parágrafo e devolveu o documento.
Você trouxe uma retratação disfarçada de presente. Os olhos de Rebeca ficaram cheios de lágrimas. Estamos tentando salvar essa família. Olhei para ela. Qual família? Fiz uma pausa. A família que está naquele berço ou a família que aparece no papel timbrado da empresa? Foi a segunda pergunta naquela conversa que Thomas não conseguiu responder. Ele se virou para Graham. Isso está sendo tirado de contexto. Depois apontou para mim. Catherine sempre foi emocional quando o assunto envolve Laura. A expressão de Graham permaneceu neutra. A auditoria não é baseada em rivalidades entre irmãs. Ela é baseada em registros digitais de acesso, documentos financeiros alterados e uma tentativa de obter uma certificação de uma funcionária que estava recebendo atendimento médico no hospital. Thomas então olhou para mim com uma raiva que ele já não tentava esconder. Você entregou tudo para ele. Eu respondi. Eu entreguei a verdade. Ele balançou a cabeça. Você não faz ideia de quantas pessoas vão sofrer se essa empresa cair. Pensei nos funcionários. Nas pessoas que dependiam daquele trabalho. Nas famílias que não tinham culpa das decisões dele. Eu pensei exatamente nelas, respondi. Foi por isso que me recusei a deixar você pegar mais dinheiro usando números falsos. Durante anos, Thomas fez parecer que toda consequência das próprias escolhas era culpa de outra pessoa. Se eu permanecesse em silêncio, eu era considerada conivente. Se eu falasse, eu era vista como alguém destrutiva. De qualquer forma, na história que ele contava para si mesmo, ele sempre continuava sendo a vítima. Graham tirou um documento da pasta que carregava. Thomas, o comitê de auditoria se reuniu esta manhã. A partir de agora, sua autoridade como diretor executivo está suspensa. Você deverá entregar todos os dispositivos da empresa até às 17 horas. O conselho decidirá sobre seu desligamento após a conclusão do relatório forense. Rebeca deu alguns passos para trás, como se aquelas palavras tivessem sido um golpe físico. Thomas olhou para o documento, mas não o pegou. Você não pode fazer isso na casa da minha filha. A resposta de Graham foi calma. O local não é o problema. Pela primeira vez, Thomas olhou para o berço. Por um segundo, achei que ele perguntaria sobre Claire. Mas não perguntou. Em vez disso, ele disse: Catherine, resolva isso. Naquele instante, a última esperança que eu ainda carregava desapareceu. Você ainda acha que eu estou aqui para limpar os problemas que você criou? Olhei para ele. Eu não estou. Disse a eles que não conheceriam Claire naquele dia. Qualquer contato futuro dependeria de responsabilidade e mudança real, não de presentes, fotos ou documentos preparados por advogados. Rebeca colocou a manta no chão. Thomas amassou a declaração que eu nunca assinei em sua mão. Enquanto eles iam embora, ele se virou uma última vez. Você vai se arrepender de me humilhar. Graham fechou a porta. Não respondi, mesmo sabendo que ele já não podia me ouvir. Você não se arrepende de ter sido humilhado. Você se arrepende de que alguém finalmente enxergou quem você realmente é. Thomas não aceitou a derrota em silêncio. Nas horas seguintes, ele ligou para 3 membros do conselho e afirmou que eu havia roubado informações confidenciais durante uma crise médica. Disse aos principais gestores da empresa que Daniel tinha me pressionado a destruir a companhia para beneficiar um concorrente que queria comprá-la. Rebeca fez ligações para parentes e contou que eu estava impedindo a família de ver Claire como uma forma de punição por um simples mal-entendido. Mas nenhuma dessas versões resistiu quando encontrou os fatos. A equipe de investigação confirmou que Thomas havia usado uma autorização administrativa para acessar a plataforma de aprovação. Meu perfil de autenticação tinha sido copiado para validar as projeções alteradas. Laura havia enviado os arquivos modificados pela própria conta depois de receber uma mensagem de Thomas dizendo: faça os números combinarem com a história que já vendemos. A auditoria revelou ainda mais coisas. 2 projetos que estavam enfrentando dificuldades foram escondidos da apresentação de refinanciamento. Taxas de consultoria foram direcionadas para uma empresa ligada a um amigo antigo de Thomas. Os números falsificados não eram resultado de uma única decisão desesperada. Faziam parte de um padrão que vinha sendo construído há muito tempo.
Eva apresentou seu relato ao conselho sobre o que aconteceu naquela noite e retirou sua empresa da parceria tecnológica planejada. Ele também terminou o relacionamento com Laura. Na noite seguinte ao término, Laura me ligou. Ela começou a conversa me culpando. Você sabia que isso ia acontecer, disse ela. Você queria que eu perdesse tudo. Respirei fundo. Eu queria apenas que meu nome fosse removido de documentos falsos. Ela continuou. Você poderia ter me avisado antes de enviar os arquivos. Eu respondi. Eu avisei. 3 semanas atrás, naquela sala de reuniões. Houve silêncio do outro lado. Você disse que eu estava com inveja, lembrei. E dessa vez, Laura não teve resposta. Então Laura finalmente admitiu. Thomas havia dito a ela que as projeções eram apenas agressivas, mas ainda estavam dentro da legalidade. Ela queria aquela promoção com tanta intensidade que decidiu não fazer perguntas demais. Ela viu minha ambulância partir naquela noite porque tinha medo de que enfrentá-lo custasse o futuro que ele havia prometido a ela. A sinceridade dela chegou tarde. Mas, pelo menos, chegou. Conte exatamente isso ao conselho, eu disse. Houve uma pausa. Você vai conseguir me perdoar? Eu respirei fundo. Eu não sei. Foi a primeira resposta verdadeiramente honesta que eu conseguia dar. Laura colaborou com a auditoria. O conselho retirou dela o cargo de vice-presidente, mas decidiu mantê-la afastada sem remuneração enquanto os investigadores avaliavam o nível de responsabilidade dela. Ela perdeu o título que tinha comemorado naquela noite no jantar. Mas, talvez ainda mais difícil, perdeu a certeza de que a aprovação de Thomas significava que ela estava protegida. Rebecca também enfrentou consequências fora da empresa. No começo, ela continuou dizendo aos parentes que eu tinha exagerado. Até que o depoimento escrito de Evan chegou às pessoas que estavam presentes naquela noite. Vários deles admitiram que tinham ouvido meu pedido de ajuda e escolheram não fazer nada. O conselho da instituição de caridade que Rebecca presidia pediu que ela se afastasse depois de descobrir que ela havia tentado me pressionar a assinar uma retratação. E, mais uma vez, ela colocou a culpa em mim. Eu não divulguei as gravações publicamente. Não precisava que desconhecidos punissem meus pais. As pessoas cuja opinião eles realmente valorizavam já tinham visto o suficiente. 6 semanas após o nascimento de Claire, o conselho demitiu Thomas por justa causa e encaminhou a certificação falsificada e os registros financeiros às autoridades estaduais e federais responsáveis pela investigação. O acordo de refinanciamento foi cancelado. Como Thomas havia dado garantias pessoais em parte da negociação, seus advogados recomendaram que ele vendesse a casa à beira-mar e liquidasse alguns investimentos. A Mercer Development não faliu. Graham nomeou um diretor executivo temporário, informou os funcionários sobre a auditoria e renegociou com os credores usando números corrigidos. 2 projetos foram vendidos, mas os salários continuaram sendo pagos e a empresa conseguiu sobreviver. Isso era importante para mim. Vingança que destrói pessoas inocentes é apenas outra forma de egoísmo. Minha própria resolução financeira levou mais tempo. A empresa restaurou as ações que Thomas havia tentado cancelar, pagou os valores que eu tinha direito a receber e retirou todas as aprovações contestadas do meu histórico profissional. Mesmo assim, eu escolhi sair. Eu me demiti. Thomas ligou no dia em que a demissão dele se tornou pública. Você conseguiu o que queria, disse ele. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Eu queria um pai que me levasse ao hospital. Do outro lado da linha, ele não respondeu. Depois de um longo silêncio, ele disse: Você destruiu o meu legado. Olhei para Claire dormindo tranquila no colo de Daniel. Então respondi: Seu legado é aquilo que você escolheu fazer quando ninguém podia obrigá-lo a escolher o caminho certo. Ele disse que eu era cruel. Depois perguntou quando poderia conhecer Claire. Expliquei que isso só aconteceria quando ele aceitasse a responsabilidade pelo que fez por escrito, parasse de tentar influenciar o conselho e participasse de terapia familiar sem transformar aquilo em uma estratégia de imagem. Ele recusou. Mas, pela primeira vez na minha vida, a recusa dele não mudou meu limite.
9 meses depois, eu estava em um escritório iluminado, olhando pela janela para uma parte muito menor de Miami do que aquela que Thomas um dia acreditou controlar. Eu havia aceitado o cargo de diretora financeira em uma organização sem fins lucrativos voltada para habitação. O salário era menor do que o que eu recebia antes. Mas meu nome agora estava ligado apenas a decisões que eu realmente podia defender. Claire estava saudável, curiosa e completamente fascinada pelo som de papel sendo rasgado. Daniel brincava dizendo que Claire tinha herdado meu talento para identificar contratos ruins antes que causassem problemas. A investigação contra Thomas terminou com um acordo financeiro, obrigações de restituição e uma proibição de vários anos de atuar como executivo em empresas envolvidas com financiamentos públicos. Ele não foi preso, mas perdeu a Mercer Development, a casa de frente para o mar e o poder que ele havia confundido com amor. A imprensa especializada descreveu a queda dele com palavras cuidadosas. Mas as pessoas mais próximas conheciam a verdade mais simples. Thomas colocou o futuro de outras pessoas em risco porque acreditava que ninguém dentro da própria família teria coragem de enfrentá-lo. Rebecca se mudou para um condomínio menor e deixou de frequentar os eventos sociais que antes ocupavam grande parte da vida dela. Ela enviava cartões todos os meses. A maioria trazia alguma variação da mesma frase. Uma família não deveria se separar por causa de uma única noite. Eu devolvi todos sem abrir. Até que um chegou diferente. Não havia justificativas. Não havia tentativas de explicar. Apenas dizia: eu falhei com você quando você pediu ajuda. Eu me preocupei mais em manter seu pai calmo do que em manter você segura. Eu sei que dizer isso não me dá o direito de voltar para a sua vida. Foi o primeiro pedido de desculpas que ela escreveu sem esperar que eu a consolasse. Aceitei encontrá-la no consultório de uma terapeuta. Mas não levei Claire. Expliquei a ela que reconstruir confiança aconteceria em passos pequenos demais para serem mostrados em fotografias. Laura também começou a mudar, embora esse processo tenha sido lento. Depois de colaborar com os investigadores, ela deixou a Mercer Development e aceitou um cargo inicial na área de estratégia em outra empresa. Pela primeira vez, o título dela não vinha como um presente de Thomas. Ela pediu desculpas sem esperar que eu apagasse as consequências das escolhas dela. Eu vi você segurando a cadeira naquela noite, ela me disse. Eu sabia que você estava assustada. Mas continuei sentada porque não queria deixar o papai bravo comigo. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. Quando você percebeu que ficar calada também era uma escolha? Ela respondeu. Quando Evan foi embora. Mas eu deveria ter percebido quando você pediu ajuda. Começamos a conversar uma vez por mês. Eu não chamava aquilo de perdão. Eu chamava de uma prova de que ela estava tentando. Thomas demorou mais do que todos nós. Primeiro vieram ameaças jurídicas. Depois mensagens cheias de emoção. Depois fotos da minha infância. Quando percebeu que nenhuma dessas coisas abriria a porta novamente, ele finalmente aceitou fazer terapia. 1 ano depois daquele jantar, recebi uma carta dele. Tinha 6 páginas. As primeiras 5 falavam sobre a pressão que ele sentia, a infância dele, a empresa e o medo de fracassar. Mas a última página tinha uma única frase que realmente importava. Eu ouvi você pedir ajuda, e escolhi a festa porque acreditava que você me perdoaria, como sempre fez. Li aquela frase 2 vezes. Pela primeira vez, ele tinha reconhecido a própria escolha. Ainda assim, não convidei Thomas para conhecer Claire. Responsabilidade pode começar com uma frase honesta. Mas confiança é construída com atitudes repetidas ao longo do tempo. Disse a ele que, depois de 6 meses de terapia e sem novas tentativas de colocar a culpa em mim, poderíamos conversar sobre um encontro supervisionado. Ele aceitou. Mas aquele não era o final que Thomas imaginava. Ele queria uma grande reconciliação emocional que apagasse tudo e devolvesse a vida ao que era antes. Em vez disso, recebeu limites, tempo e incerteza. Exatamente as coisas que ele havia obrigado outras pessoas a suportarem enquanto protegia a própria imagem. No primeiro aniversário de Claire, Daniel e eu fizemos uma pequena comemoração em um jardim público. Não havia apresentações de negócios. Não havia anúncios planejados. Não havia disputa por atenção. Alma,
A enfermeira que cuidou de mim naquela noite, apareceu com a família dela. Graham passou rapidamente e trouxe um quebra-cabeça de madeira para Claire. Laura foi sozinha e ajudou a organizar tudo sem que ninguém precisasse pedir. Rebecca ficou por 1 hora e respeitou cada limite que estabelecemos. Thomas não estava lá. E, pela primeira vez, sua ausência não me trouxe sensação de vitória. Eu senti paz. Durante muito tempo, achei que vingança significava fazer alguém sentir exatamente a dor que essa pessoa havia causado em mim. Mas aprendi algo mais difícil e muito mais importante. A maior consequência não era ver alguém sofrer. Era parar de carregar o peso das escolhas dessa pessoa. Meu pai me disse para chamar um táxi enquanto eu estava prestes a dar à luz, porque ele estava ocupado com uma festa de família. Então eu pedi ajuda. Eu fui embora. Eu contei a verdade. E parei de proteger alguém que tinha escolhido me abandonar no momento em que eu mais precisava dele. Thomas perdeu o cargo, o acordo que tanto valorizava, a casa e a lealdade cega das pessoas que durante anos ele acreditou controlar. Mas eu conquistei algo que ele nunca poderia me oferecer. A liberdade de escolher que tipo de amor, respeito e família minha filha Claire aprenderia a considerar normal. Agora eu quero saber. Se alguém abandonasse você justamente quando mais precisasse dessa pessoa, um pedido de desculpa seria suficiente? Ou você esperaria atitudes reais antes de acreditar que ela mudou? Esta história fictícia foi criada apenas para entretenimento, reflexão e aprendizado. Ela nos lembra que, às vezes, algumas pessoas só percebem o seu valor quando já perderam a oportunidade de demonstrá-lo. Mas para quem decide seguir em frente, esse momento pode se transformar no começo de uma nova fase, uma fase em que você escolhe estar cercado por pessoas capazes de reconhecer sua importância enquanto ainda tem você por perto.